A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus, palavra que não volta vazia, antes cumpriu o propósito pela qual ela foi liberada. Com certeza a palavra de Deus também é semente espiritual que está sendo semeada, que está sendo plantada em nossos corações, e nós vamos ver com certeza a colheita dessas sementes espirituais que estão sendo semeadas nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar para que a palavra de Deus possa falar conosco nessa manhã. Amém? Senhor, nós voltamos nosso espírito, nosso coração, Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Dá-nos discernimento espiritual, fala conosco, abre os nossos olhos para vermos as verdades da Tua palavra. Livra-nos de toda e qualquer cegueira espiritual, mas faz-nos ver o Senhor. Porque nós cremos que ao vermos o Senhor, nós somos transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar outra história da palavra de Deus. Nós estamos, nesse ano todo, compartilhando histórias bíblicas e princípios espirituais dessas histórias, né, de Gênesis até Apocalipse. Estamos aqui no livro de Lucas e hoje vai ser nossa última ministração desse livro de Lucas. Depois vamos já para João. E eu gostaria então de compartilhar a história de Jesus no caminho de Emaús, porque com certeza também aqui essa história nos deixa princípios espirituais que precisamos entender, principalmente com relação a ouvirmos a Cristo, a conhecermos a Cristo, a termos nossos olhos abertos para vermos Jesus e sermos de fato transformados, não é? E ter o nosso coração aquecido quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós percebemos a voz do Senhor no nosso espírito, no nosso coração. Lucas capítulo 24, versículo 3 diz assim: naquele mesmo dia, dois deles, isso é o dia da ressurreição de Jesus, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Emaús significa banhos quentes, águas termais, provavelmente. Distante de Jerusalém, 60 estádios, que significa aí 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, nesse caminho a Emaús, não é? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Eles estavam andando e apareceu Jesus, no caso, e eles não reconheceram que era Jesus. E eles foram, então, conversando de caminho para essa aldeia chamada de Emaús. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de seu povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Veja, a mentalidade deles ainda era de Jesus vindo para redimir, para ser um rei, para tirar o povo de Israel do domínio do Império Romano, que Israel, mesmo sendo uma nação, estava debaixo do domínio romano, né? Então eles pensavam que o Messias viria para estabelecer o reino de Deus, então iria tirá-los das mãos dos romanos, né? E deixa eu dizer algo aqui que nós precisamos entender.
nas nossas vidas mesmo. Muitas vezes nós esperamos que algumas coisas aconteçam na nossa vida como aquelas que nós de fato queremos para nós mesmos, mas não é necessariamente a forma como Deus quer fazer. Então, Israel estava esperando um Messias, mesmo os discípulos ali que conheceram Jesus, estavam esperando um Jesus para redimir, para tirar Israel ali do reino, ou do governo ali do Império Romano. Mas Jesus estava fazendo uma coisa muito mais gloriosa e muito mais poderosa, que na verdade ele veio para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o seu reino, o reino da luz. Essa foi a missão de Jesus, foi para isso que ele veio. Então muitas vezes nós esperamos Jesus de uma forma, mas Jesus vem de uma forma muito mais poderosa e mais gloriosa, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não percebemos. Jesus está agindo, Jesus está movendo, Jesus está operando de forma poderosa e gloriosa. Esse é o nosso Deus, não é verdade? E então o texto continua dizendo: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, eles estão contando a história que aconteceu. Então, lhes diz Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus ainda chama eles de nestos, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, o que realmente iria acontecer, né, após a morte de Jesus. E o texto então diz: porventura não convinha o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, que no caso ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aqui a gente vê Jesus falando acerca dele por todo o Velho Testamento. Naquele tempo eles tinham os 39 livros do Velho Testamento, e Jesus então foi expondo o que estava ali nas Escrituras acerca dele. O que nós propomos fazer nesse ano, ministrando aqui essa live diária aqui com vocês, foi trazer Cristo no Velho Testamento. O que a Bíblia diz a respeito de Cristo? A nossa mensagem sempre é cristocêntrica. Nós devemos apenas apontar para Cristo, mostrar Cristo na palavra de Deus. O meu alvo aqui não é mostrar o meu conhecimento ou o que eu sei da Bíblia, simplesmente isso ou uma curiosidade bíblica. Não, nós estamos aqui para mostrar Cristo, porque o que transforma é Cristo, o que muda as nossas vidas é Cristo, o que nos salva é Cristo, o que nos liberta é Cristo, o que nos dá fé é Cristo. Tanto é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo. O que aquece o nosso coração é Cristo, o que nos enche de fé e esperança é Cristo. Toda a nossa mensagem tem que ser Cristo. Por isso que Jesus, já ali na ressurreição, já encontra aqueles discípulos para mostrar: veja a mim nas Escrituras, olhe e ache a mim, procure conhecer a mim. Porque quem de mim se alimenta, como diz Jesus, por mim viverá. Então veja, Cristo é tudo o que nós precisamos. A nossa mensagem, de fato, tem que ser cristocêntrica. Cristo no centro, não é o homem no centro, não é simplesmente um conhecimento natural, ou simplesmente um conhecimento histórico, ou geográfico, ou de qualquer parte aqui da Bíblia. Não é simplesmente ter um conhecimento teórico, mas sim um conhecimento espiritual, conhecimento de Cristo. Porque é isso que importa.
Por isso que nós podemos sim pregar o Velho Testamento procurando Cristo. O que aponta para Cristo, nós com certeza nos alimentamos, somos alimentados espiritualmente. Mas quando nós trazemos, por exemplo, a lei sem Cristo, o homem querendo fazer algo para obter algo de Deus, o homem cumprindo os mandamentos para ser aceito por Deus, então nós desprezamos o sangue de Jesus, desprezamos o que Cristo fez e esquecemos que agora nós saímos da velha aliança para uma nova aliança. E nessa nova aliança é pelo que Ele fez, não pelo que nós fazemos. Hoje a atitude agora é de fé, é crer no que Cristo fez, né? Ontem, por sinal, minha filha me perguntou: pai, por que nós precisamos de fé? Olha, eu não tenho uma explicação aqui que Jesus mesmo ou Deus tenha dito aqui na sua palavra. Apenas nós vemos que tudo que Deus moveu pela fé. Fé é o meio pelo qual Deus se move, que Deus estabeleceu mover, que Deus resolveu fazer. Então você vê que começou ali a partir de Abraão, que Abraão creu, né? E por isso foi dado a ele a justiça, e aí ele se tornou o pai da fé. Então nós vemos que a fé surgiu para nos trazer a redenção, a salvação, e aí nós vemos que as coisas acontecem por meio da fé. A fé em quem? A fé em Cristo. Por isso que nós passamos por tantas situações em que muitas vezes nós não temos meios ou confiança em ninguém a não ser colocar nossa confiança e nossa fé, nossa esperança no Senhor. Mas a fé traz as coisas que não existem à existência. Essa é a fé. Por isso nós pregamos Cristo. Porque quando nós ouvimos de Cristo, a fé ela cresce. A fé vem. A fé é liberada. Você vê que todas as vezes que Jesus ia para algum lugar, ele estava ministrando fé, pregando antes, para que a fé fosse ativada. E uma vez que a fé era ativada, milagres aconteciam. Então que nós possamos ouvir de Cristo sempre, para que a nossa fé seja ativada, para que o nosso coração seja aquecido, para que o nosso coração esteja de fato aquecido pelas coisas dos céus, pelas coisas espirituais, pelas coisas do alto, em nome do Senhor Jesus, né? E o texto continua dizendo: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Uau! Então, aqui é interessante que, no partir do pão, os olhos deles foram abertos. Isso para mostrar que quando nós nos alimentamos de Cristo, nossos olhos são abertos. Jesus é o pão da vida. E quando nós nos abrimos para comer desse pão, nós temos nossos olhos abertos. Nós vemos aquilo que nós não viríamos de outra maneira. Quando você vem aqui ouvir uma palavra, e é uma palavra da parte de Deus, uma palavra rema, uma palavra revelada, você dá ao Senhor essa oportunidade de abrir seus olhos, de ter os seus olhos abertos para ver coisas que você não via, que talvez você não estava percebendo. Deus te dá clareza, Deus te dá discernimento, Deus te dá a visão que você precisava ter. Esse é o poder do pão, do partir do pão. Isso, e claro, o pão aponta também para o corpo de Jesus, que foi partido em nosso lugar, pelo seu sacrifício na cruz. Então, ao comermos do pão, ao nos alimentarmos do Senhor, com certeza nós temos nossos olhos espirituais abertos. Nós passamos a ver o que o homem natural não vê.
nós temos discernimento espiritual e passamos a ter a visão, a ter a luz, a ter clareza de coisas que nós não tínhamos. E quando nós temos nossos olhos abertos, então nós podemos andar pelo caminho que Deus tem para nós. Quando nós temos nossos olhos abertos, nós iremos atingir o alvo, nós vamos cumprir o propósito que Deus tem para nós. Por isso nós precisamos ser cheios da palavra. Por isso precisamos nos alimentar da palavra. Por isso precisamos encontrar Cristo na palavra para sermos o quê? Inspirados, alimentados, ter nossos olhos abertos para vermos o Senhor e sermos transformados e sermos mudados. E aí aqui há um ponto também muito interessante, né? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? Veja, o que Jesus estava dizendo? Qual que era a pregação de Jesus? Com certeza ele fez talvez ali 2 horas, 3 horas de caminhada. Ele estava ali dando ali um panorama do que as Escrituras falavam acerca dele mesmo. Ou seja, Jesus estava falando a respeito de si mesmo. Jesus estava falando dele, do que a Bíblia, os profetas diziam acerca dele. E enquanto Cristo era anunciado, o coração daqueles 2 discípulos se incendiava, se aquecia. Quando nós paramos para ouvir de Cristo, nosso coração se aquece. Nós precisamos ouvir a Cristo todos os dias. Precisamos ouvir dele. Porque enquanto nós ouvimos de Cristo, nosso coração é incendiado. Nosso coração é aquecido. Arde algo. E sabe, isso vai produzir a fé. Isso vai produzir alegria. Isso vai produzir esperança. Isso vai produzir uma paz que excede todo o entendimento. Porque quando você ouve a Cristo e tem um coração aquecido por isso, isso faz toda a diferença na sua vida. Nós precisamos nos alimentar de Cristo, nós precisamos ter a luz de Cristo, nós precisamos ter a revelação de Cristo explodindo dentro do nosso coração todos os dias. Precisamos ter essa experiência poderosa com a palavra de Deus e vermos o Senhor para sermos transformados, vermos o Senhor para termos nossos olhos abertos, vermos o Senhor para ter um coração em chamas, para o coração estar sempre aquecido e desejoso pelas coisas dos céus, pelas coisas espirituais. Tem muitas coisas no mundo que tentam nos abater, que tentam apagar a chama do nosso coração, mas nós devemos sempre voltar o nosso espírito, nosso coração para as coisas dos céus, porque aí sim nós vamos ser fortalecidos, aí sim nós vamos avançar, aí sim mesmo diante das lutas, das adversidades que não são poucas nessa terra, nós vamos conseguir caminhar um passo após o outro, um dia após o outro, até que naquele dia nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas enquanto estamos nessa terra, nós precisamos voltar-se mais e mais para conhecer o Senhor e conhecer a sua palavra, para sermos transformados pelo poder da palavra de Deus. Então nós precisamos nos alimentar. Então quando você se alimenta do pão vivo, quando você toma a ceia, você pode ter essa experiência gloriosa de ver, de enxergar. Porque quando você toma a ceia, você está, em outras palavras, crendo no que Cristo fez na cruz, no poder da cruz. E o poder da cruz tem o poder de nos transformar. O poder da cruz tem o poder de abrir os nossos olhos. O poder da cruz tem o poder de nos dar uma vida abundante. Que é isso que nós cremos. E é por isso que nós estamos aqui, na plena. Somos transformados, nós somos mudados em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Amém, irmãos? Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração, nosso espírito para o Senhor. Na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Dá-nos espírito de sabedoria, dá-nos graça, dá-nos vida. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais para vermos o Senhor e sermos transformados pelo Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Glória a Deus, irmãos, que Deus possa te abençoar ricamente. Nunca deixe de se alimentar de Cristo.
porque com certeza você vai ter seus olhos abertos para andar no caminho certo, no caminho que Deus tem para você, para sua casa, para sua vida, em nome de Jesus. E, como eu sempre faço, não deixe de compartilhar com alguém, com certeza alguém vai ser abençoado também, inspirado por essa palavra, em nome de Jesus, amém? Grande abraço, amo vocês.